Tem coisas que eu acho que você nunca percebeu ou curiosidades incríveis que vale a pena você saber a partir de agora. Olá, amigos do canal PL, seja bem-vindo ao nosso canal de literatura automotiva e nostalgia. Algumas coisas incríveis aí que nós trazemos para vocês semanalmente, né? Algumas curiosidades, como veículos que compartilham as mesmas peças e componentes. Se inscreva no canal se não for inscrito e venha conosco para essa nostalgia maravilhosa. Olha, os clássicos veículos da DKV, que eram feitos pela VMAG aqui no Brasil, nos anos 60. Os primeiros modelos, muita gente não percebe, mas os faróis dianteiros da VMAGete e do Belcar eram os mesmos dos Fuscas, né? Eram os mesmos faróis aí que são intercambiáveis. E também, eu acho que já mais pessoas já notaram que os caminhões Mercedes-Benz também usavam esses faróis aí conhecidos hoje como olho de boi, e também é muito comum a gente ver esses veículos usando aqueles alternativos como os faróis tremendão, que eram uma combinação paralela ao olho de boi original. Existem algumas variações, alguns modelos mais antigos têm a lente lisa, a lente totalmente lisa, alguns têm a lente mais estriada, e são algumas diferenças que mudavam ano a ano. Mas é interessante notarmos então que esses itens intercambiáveis, peças intercambiáveis, que hoje são coisas comuns ainda na indústria, mas que já aconteciam lá desde os anos 60. E uma peça que muitos acreditam ser a mesma, né? O Fuscão 1970, que era aquele 1500, muito bonito, né? Com o interior jacarandá, o painel ali imitando madeira, né? Naquela tendência wood green, e o clássico volante cálice na cor preta. Muitos acreditam que a Variant e o TL usavam o mesmo volante do Fusca, mas isso não é verdade, porque o Fusca tinha o volante exclusivo dele. A Variant e o TL usavam um volante parecido, mas não era igual. Se nós notarmos o volante do Fusca, o cálice, vamos dizer assim, o aro da buzina, ele era reto na parte superior. Já os da Variant e TL eram ali num formato mais inclinado. Sendo assim, então, diferentes, são peças diferentes. Às vezes a pessoa compra um carro desse e quer colocar o volante original, acaba colocando o errado e às vezes nem percebe, porque são parecidos. São parecidos, mas não são iguais. Eu até citei aqui, então, TL e Variant, que usavam nos modelos 71 um farol duplo ainda na frente alta. Esse farol duplo era usado no Belcar e na VMAGete no ano de 67, que foi o último ano dos veículos DKV feitos pela VMAG, porque depois ela foi comprada pela própria Volkswagen. Talvez venha daí o uso desse farol, que ficou em uso na linha VMAG só um ano, né? 67, porque até 66 ainda era o modelo olho de boi, e em 71 esse farol voltou a ser usado por um curto período na linha Volkswagen, porque já em 72, para o ano de 72, foi incorporado a frente baixa, a nova frente, né? Aliás, os brasileiros sempre foram mais felizes na questão de design. A gente pegar a frente baixa nacional, muito mais bonita do que os modelos 412 fabricados lá na Alemanha. Olha, eu acho que um claro exemplo de itens intercambiáveis é a própria Brasília, que depois, com o lançamento da Variant 2 para o ano de 1978, ficou evidenciado que ela tinha vários itens da Brasília, né? Até ganhou o apelido de Brasilhão ou Variantão, porque ela era visivelmente maior do que a Variant 1, e eu acho que foi realmente uma das evoluções máximas da Volkswagen AR no Brasil. E ela trazia vários itens iguais da Brasília, como as lanternas traseiras, as portas também eram as mesmas, para-brisa, o volante também, que já era naquele padrão da linha 78. Então a Brasília forneceu vários itens para a Variant 2, que é um veículo que eu realmente gosto muito. Olha, vamos falar de Corcel, né? Esse carro muito emblemático também no Brasil, que foi um carro muito querido por muitas famílias. E você sabia que o Corcel, na verdade, ele é de origem Renault?
Pois é, a Willys, que fabricava o Gordini aqui no Brasil, estava com um projeto já em andamento para a substituição do Gordini, que era o projeto M, que era baseado no Renault 12. E a Ford, nesse meio tempo, comprou a Willys. Então, ela viu que o projeto já estava em andamento, ela também já tinha intenção de lançar um carro mais compacto no Brasil, porque até então só havia o recém-lançado Ford Galaxy. Então ela deu sequência no projeto M e o lançou como Ford Corcel, ou seja, um projeto Renault, idealizado inicialmente pela Willys e depois foi terminado pela Ford. O nome Corcel é uma raça de cavalo, para quem não sabe, uma clara inspiração ao Mustang, clássico esportivo da marca nos Estados Unidos, e que também é uma raça de cavalo, né? Então esse nome equino aí vem, esse nome Corcel também foi dado por essa razão ao Ford Corcel. E o Corcel realmente ele deu origem no Brasil a uma série de veículos. No ano de 78 foi lançado o Corcel 2, numa evolução ali, porque a Volkswagen estava preparando a restilização do Passat, o Chevette também já havia sido restilizado, mas a Ford realmente fez a mudança mais profunda. Não era uma nova geração, era uma restilização em cima da mesma base lá do Renault 12. O Corcel, ele era baseado no Renault 12, mas olha o Renault 12 como ele é estranho, né? Aliás, como eu já disse, não é a primeira vez que os designs nacionais acabam tendo um resultado muito melhor do que os estrangeiros, que às vezes os originais, como eu acabei de citar o caso da Volkswagen, o 412 tinha um visual bem mais estranho em relação aos Volkswagen nacionais. Então, voltando ao Corcel, ele deu origem a uma família, mas Del Rey, Belina, Pampa, todos eles usavam a mesma velha base do Renault 12 lá dos anos 60. Por isso que o Del Rey era criticado por ser um pouco inferior tecnologicamente aos seus concorrentes como Santana e Monza. Ele tinha uma base ali já velha. Para compensar isso, a Ford recheou o carro lá no início com itens tecnológicos para a época, como aquele relógio digital, vidros elétricos, aquele painel bem bonito e completo, para compensar essa defasagem do projeto. E o Corcel 2, quando chegou em 78, ele tinha ali dava uma impressão que ele era maior do que o Corcel 1. Ele era um pouco mais comprido, mas a base era a mesma, e ele era até um pouco mais baixo do que o modelo 1. E ele chegou só na versão duas portas, tanto o Corcel quanto a Belina também. O modelo anterior, ele tinha a versão 4 portas, mas o Corcel seguia uma tendência nacional naquele tempo, de que predominantemente os carros saíam de fábrica mesmo com a carroceria de duas portas. Mas apesar disso, o Corcel chegou a ser feito um protótipo de 4 portas. Vemos a foto aí, e você vê que ficou até bonito, não ficou feio, né? Eu acho que teria sido aí uma boa opção para quem usasse o carro como táxi ou como algum tipo de serviço, que as 4 portas fizessem ali uma vantagem. Mas infelizmente essa versão nunca existiu. Olha agora o nosso clássico Opala. Você já percebeu que o nome Opala tem uma semelhança fonética com Impala, que é um clássico americano. Inclusive não só a similaridade fonética, como a inspiração. O nome Opala vem da junção de duas coisas. O próprio Impala, né, que é um clássico esportivo americano, e o nome Opel, que era a subsidiária da Chevrolet na Europa, a subsidiária da GM na Europa, que fabricava o Opel Rekord. O Rekord é o carro que deu origem ao Opala. Então, juntando Opel com Impala, surge Opala, que é o nome também de uma pedra, né? Então, eu acho que foi uma escolha muito feliz da Chevrolet, e é um nome que ficou marcado aí para sempre. E mais ainda, em 1971 chegava a versão SS, que era a esportiva, e inicialmente ela chegou apenas na carroceria de 4 portas. Depois foi lançado na versão coupé, e muito se fala a respeito do significado da sigla SS, mas o verdadeiro significado da sigla SS se trata dos bancos, porque naquele tempo era muito comum os carros saírem com o banco inteiriço na frente e o câmbio na coluna. Como o SS é uma proposta mais esportiva, o câmbio no assoalho, e os bancos eram divididos. E em inglês isso tem o nome de Separated Sets, que se trata realmente dos bancos divididos, por isso SS.
Olha, o Santana chegava em 1984 para fazer frente ao já citado Del Rey e ao Monza, que era um sucesso. Mas no Brasil ele ganhou uma exclusividade que lá fora não havia, que era a carroceria de duas portas, que foi projetada exclusivamente para o Brasil, já por causa disso, essa preferência nacional por veículos de duas portas, veículos aí mais cupês, e lá fora o Santana só era oferecido na carroceria de 4 portas. Por isso que hoje os gringos aí acham muito interessante essa variação de 2 portas do Santana, que ficou em produção até 1995. 1995 foi o último ano de produção do Santana na carroceria de 2 portas, que apesar de não ser tão prática quanto a de 4, ficou bem elegante, convenhamos, né? E o Santana também foi o primeiro Volkswagen nacional a usar aquele quadro instrumental no padrão europeu, no padrão Audi, vamos dizer assim, porque muito se diz hoje que é o painel do Gol, né? Mas o Gol só foi usar esse instrumental em 1988. O Santana já em 84, no meio do ano, já usava esse painel, e o Passat passou também a utilizá-lo em 1985, com algumas diferenças sutis entre eles, que eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso também, que deve sair nos próximos dias. Olha, quando se fala em frente à Europa, a gente já lembra da linha Fiat, né? Daquela frente mais baixa em relação à frente alta, lançado em 76. A frente Europa foi lançada em 1980. A ideia da Fiat era lançar esse carro em julho de 1980, ou seja, depois do lançamento do Gol, que era o novo carro da Volkswagen, que estava previsto para maio, e também porque a Fiat nadou sozinha, vamos dizer assim, nesse segmento, porque de 76 até 80 não teve grandes novidades nesse mercado. Depois que a GM lançou o Chevette hatch e a Volkswagen já ia lançar o Gol, ela percebeu que precisava se mexer, e a frente foi então remodelada. Mas a parte da frente, a parte de trás, a única diferença foi aquelas novas lanternas da placa, que era de um gosto até duvidoso. Como a ideia era lançar em julho, mas eles acabaram mudando de ideia e lançaram antes do Gol. E essa pressa de lançar o modelo levou o carro a ser montado às pressas. Para a revista da época fazia a reportagem, e até isso foi citado na reportagem, que o carro apresentava ali alguns erros e falhas de montagem, o que evidenciava a pressa na montagem. O modelo Rally, GLS, os mais completos, eram oferecidos com a nova frente. O modelo básico, a picape e o furgão, em 80 ainda eram a frente alta. Mas convenhamos, quem iria comprar um 147 zero em 80, ninguém ia querer a frente antiga, né? Já que iam querer a frente nova. O modelo básico era mais destinado a frotas e tudo mais. Depois foi padronizado todos com a frente Europa, mas a frente Europa então ela foi lançada antes do tempo pela Fiat, por uma questão de concorrência ali no mercado que estava bem agitado naquele tempo. Algumas curiosidades também eu gostaria que você visse, algumas coisas que você nunca percebeu. Tem alguns vídeos legais aqui no canal que você poderia conferir e vai gostar bastante. Eu aguardo você no próximo vídeo aqui no canal PL. Até mais, tchau!